pessoal! Hoje nós estamos de volta com o programa Segundo Eu Começo. Hoje, em especial, nós vamos abordar o que é uma alimentação saudável. Você deve ouvir todo instante: coma bem, se alimenta saudável, come frutas, vegetais. Mas o que é essa alimentação saudável? Né? O que significa você estar saudável como um todo? É muito importante a gente entender esse conceito de saudável, porque muitas vezes só introduzir alimentos ditos saudáveis e excluir os ditos proibidos não significa que você está em pleno estado saudável. Então, gente, parece óbvio o que eu vou falar para vocês. Vamos comer frutas, né? Incluir vegetais, excluir alguns alimentos. Eu falo isso, mas de uma maneira equilibrada. O que você ouve por aí é o seguinte: não coma mais determinado alimento. Por exemplo, o nosso diretor aqui, ele adora um refrigerante. Então, toda vez que ele está para fazer uma dieta ou equilibrar a alimentação dele, a primeira coisa que falam: você tem que parar e excluir esse refrigerante do seu cardápio. Será que precisa mesmo excluir? Porque para ele faz muita falta esse refrigerante. Será que não seria interessante ele apenas diminuir? Por quê? Porque além de você ter os benefícios do alimento que você gosta, você tem o prazer, e isso gera a liberação de algumas substâncias no seu corpo, consequentemente, você consegue estar equilibrado. O que significa estar equilibrado? Você não ficar pensando o dia inteiro naquele refrigerante que foi proibido. Então vamos pensar novamente o que é uma alimentação saudável. A alimentação saudável é aquela que te proporciona um bem-estar físico, né? Nutrir o seu corpo, o bem-estar emocional e o bem-estar psicológico. Por que emocional e psicológico? O que tem a ver isso com o alimento? Tudo. Desde criança, nós fazemos conexões, né? Quando o bebezinho nasce, ele vê uma cor, ele vê o pai, vê a mãe, ele vai fazendo conexões. E nós fazemos conexões ao longo da nossa vida. E umas podem ser adequadas e outras não podem. Por exemplo, a criança vai ao dentista, o pai fala assim: olha, se você não for ao dentista, fazer tudo direitinho, eu não vou te dar sorvete. Gente, isso é uma recompensa e punição. Como é que eu posso utilizar um alimento, um sorvete, enfim, uma guloseima qualquer, como recompensa? Está errado. O alimento ele tem que seguir o seu trajeto normal, ou seja, eu vou comer o alimento para me nutrir, para sentir prazer, mas não porque eu fiz algo adequado ou deixar de comer porque eu fiz algo errado. Então, essas conexões, elas vão se fortalecendo ao longo dos anos, seja nesse caso específico ou seja com outras situações do nosso dia a dia. Por exemplo, um indivíduo que teve traumas, que perdeu um parente, se ele não consegue resolver essa situação, ele tende a se consolar, vamos dizer assim, num alimento, ou em vários alimentos, ou na quantidade de alimentos. Então, utilizar o alimento como punição ou recompensa, seja para uma criança ou seja mesmo na idade mais adulta, não é adequado. Como é que eu posso ficar o dia inteiro com vontade de comer um alimento que me foi proibido? Então, meu estado emocional, ele fica alterado. Como? Eu ficar o dia inteiro pensando no alimento? Isso não está certo. Então, eu preciso fazer o quê para não pensar nesse alimento? Eu preciso fazer o quê para ter uma saúde mental, né, física e emocional? É retirar alguns alimentos de maneira harmônica, ou seja, eu vou desmamando o indivíduo, eu vou comendo menos, certo? Cada dia eu retiro um pouquinho e, ao mesmo tempo, incluo os alimentos ditos saudáveis, né? Frutas, vegetais, integrais, etc. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre o que eu vou diminuir e o que eu vou introduzir. E é claro que o indivíduo, assim como o nosso diretor, ele pode tomar o refrigerante no dia a dia, mas como o quê? Com paciência. O que é a paciência? Ah, hoje eu vou tomar só uma latinha e não duas. Ou não estou com vontade, não tenho necessidade, vou tomar mais no final de semana, no churrasco. Da mesma forma, a cerveja. Ninguém fala para você exclua a cerveja. Ah, tome numa festa, no jogo, mas como? De vez em quando. Então, o equilíbrio, né? A moderação, ela é importante quando se fala de uma alimentação saudável. É preciso que você pense por que está comendo. Então, para você imaginar como vai ser a sua alimentação saudável, você tem que escutar o seu corpo.
Por que você tem tanta necessidade de determinados alimentos e aumentar essa quantidade do alimento? Comer compulsivamente. Tem alguma coisa lá atrás que você ainda não sabe, pelo menos conscientemente, você não tem essa noção, mas se você procurar com calma, pensar, refletir, ter aquele seu momento de introspecção, com certeza você vai encontrar o porquê desse desequilíbrio. Porque o alimento, ele é para te nutrir, para te dar prazer, ok? Para te fazer uma pessoa tranquila. A partir do momento que você supostamente está fazendo uma alimentação saudável e você fica o dia inteiro irritado, pensando naquele determinado alimento que te excluíram, né? Tiraram de você, você não está saudável. Né? O alimento, você não tem que pensar nele o dia inteiro. Você tem que pensar, eu vou almoçar, vou jantar naquele momento. Algo que fique na nossa cabeça o dia inteiro martelando, não é saudável. Então pense, né, o que você pode fazer para começar a melhorar a sua alimentação, a sua relação com o alimento. Né? Você tem que entender essa relação com o alimento. É até meio estranho falar, né? Como que eu posso ter uma relação com o alimento? Sim, tem relação de ódio com o alimento, de prazer, de fuga, de compensação por não ter conseguido algo ou por ter perdido algo. Então, a alimentação ela tem um valor muito grande dentro de um indivíduo, dentro de uma família, que isso se estende para a família, não só para o indivíduo isoladamente. Então, pense, a minha sugestão é o seguinte, comece a escrever quando você pensa muito no alimento, que situação que te levou a querer abrir a geladeira desesperadamente para poder procurar algum alimento, né? Por que você pensou naquilo? O que você sentiu? E se você não comer, o que acontece? Então escreva, faça um diário. Você quer ter uma alimentação saudável, mas você já percebeu que toda vez que você começa essa alimentação saudável, você fica estranho, nervoso, apático, né? Não quer conversar muito, irritado e pensando naquele alimento, né? Parece que fica, né? Martelando como uma dor de cabeça aqui aquele alimento. Então escreva, faça um diário. E aí você vai conseguir entender por que esse desequilíbrio. E coma. Coma chocolate, coma uma feijoada, uma cervejinha, um refrigerante. Mas como? Tranquilo, sem culpa, numa festa, encontrou os amigos. Para que isso? Está todo mundo reunido em casa. Reunido numa festa, você vai ser o único que não vai tomar lá a sua bebidinha porque você está numa alimentação saudável. Só que você não está sendo o quê? Socialmente saudável. E isso é muito importante, porque o alimento também, ele faz o quê? Ele reúne as pessoas. É só você pensar, não tem uma festa que não tenha alimentos, né? Que não tenha guloseimas, enfim. Por quê? Comemorar, né? Você está comemorando alguma coisa, inclui bebida, inclui alimentos. Então, você tem que participar para você ter uma vida saudável como um todo, né? Então, crie esse diário ou anotações, como você queira denominar, e vai fazendo desmame. Então, hoje você diminuiu a quantidade de um alimento e escreva o que você sentiu. Daqui um pouquinho, pessoal, você vai perceber que você está comendo de tudo, está com a sua saúde em dia, os seus exames bioquímicos estão dentro da normalidade e você está comendo. Né? E tendo uma vida saudável em todos os sentidos e socialmente também. Então, escreva para mim, conte sua história, diga para mim como é que foi esse desmame, como é que está seu diário, ou se você tem dúvida, ou quer alguma dica minha, escreva. Nosso e-mail, segundoeucomeço@gmail.com.br. E obrigada por vocês estarem me assistindo, escrevam à vontade, sem medo, né? Não vai ter crítica nem julgamento. E eu respondo todos os e-mails. E até a próxima, pessoal!